Hoje vamos mergulhar fundo na mente de um dos personagens mais enigmáticos de One Piece, Sengoku, o Buda Dourado da Marinha. Você já parou pra pensar no que significa a transformação dele em um Buda gigante? Será que isso tem um significado mais profundo dentro da filosofia budista e da justiça em One Piece? Pois é exatamente isso que nós vamos explorar hoje. Se você acompanha One Piece, você já sabe que Sengoku não é qualquer um. Ele foi um almirante de frota da marinha e por muito tempo uma das figuras mais influentes dentro do governo. Durante a execução de Português de Ace, ele comandou a marinha em uma das maiores batalhas da história, a Guerra de Marineford. Mas quem é ele de verdade? Sengoku sempre se mostrou um homem de ordem, estratégia e disciplina. Ele acredita na justiça absoluta, ou seja, o cumprimento das leis acima de tudo. Mas será que isso realmente faz dele um herói? Ou ele é só mais uma peça num sistema corrompido do governo mundial? Sua Akuma no Mi, a Hito no Mi, modelo Daitsuba, permite que ele se transforme em um enorme Buda dourado. Mas será que isso foi uma escolha aleatória de Oda? Ou é uma ligação profunda com o budismo? A primeira coisa que a gente precisa entender é o que Buda representa dentro do budismo. Buda não é só uma imagem bonita para pôr no fundo de tela de celular. Ele representa iluminação, sabedoria e compaixão. Mas quando a gente olha para Sengoku, será que ele realmente encarna esses princípios? Em vários momentos da história, vemos Sengoku como alguém que age como um líder que acredita estar fazendo certo. Mas sua visão de justiça absoluta o impede de ver um lado humano da situação. Ele ignora as nuances e aplica a lei de forma rígida, sem compaixão. Isso cria um paradoxo gigantesco. Buda deveria ser um símbolo de iluminação, mas Sengoku, em vez de ser um sábio que guia as pessoas, age como um juiz implacável que impõe sua vontade sem questionar o sistema a qual ele serve. Agora vamos falar sobre Dharma. Dentro do budismo, o Dharma é uma verdade universal, a ordem cósmica. Para que essa verdade seja aplicada corretamente, é preciso haver um equilíbrio entre lei e compaixão. Algo que Sengoku falha em demonstrar. Ele segue uma justiça rígida e o que nos lembra muitos samurais do Japão feudal que seguiam o Bushido cegamente. Mas o que acontece quando uma pessoa segue apenas regras sem pensar na humanidade por trás dela? Isso é um dos maiores questionamentos em One Piece. Agora, se olharmos para Luffy e seus aliados, vemos o oposto. Ele representa outro caminho, mais próximo da compaixão budista, onde a liberdade é tão importante quanto a justiça. Sengoku não percebe isso e por isso acaba perpetuando um sistema falho. Outro conceito budista super importante é o Maya, ou seja, a ilusão. No budismo, acredita-se que o mundo material e suas regras são ilusórios e passageiros. O verdadeiro entendimento vem quando percebemos que tentar controlar tudo é uma grande ilusão. E o que Sengoku faz? Ele se agarra à ideia de que a marinha pode manter o controle absoluto do mundo. Mas a gente vê que isso é impossível. Marineford foi a maior prova disso. Mesmo com toda a estratégia e força da marinha, Sengoku não conseguiu impedir o caos. No final das contas, ele percebe que tudo aquilo era em vão e que nem mesmo a marinha tem o controle total do destino das pessoas. Isso é algo que vemos em outros líderes de One Piece também. Akainu, por exemplo, representa a justiça sem limites. Enquanto a Kuiji começa a perceber as falhas do sistema e segue um caminho mais independente, Sengoku fica no meio desses dois, preso entre a crença na ordem e a realidade caótica. Agora vamos olhar para Sengoku como um símbolo dentro da história. Será que Oda colocou a imagem de Buda ali apenas para deixar os personagens mais estilosos? Ou será que tem um significado mais profundo? Se olharmos bem, Sengoku representa o autoritarismo, mesmo com um toque de sabedoria. Ele não é cruel como Akainu, mas também não é compassivo como Aokiji. Ele está no meio termo. No final das contas, ele é alguém que acredita que está fazendo bem, mas falha em perceber que sua visão do mundo pode ser um erro. Isso faz dele um personagem muito interessante, porque no final, ele se aposenta, talvez percebendo que sua justiça não era tão absoluta assim. Ele passa o bastão para a nova geração, e vemos figuras como o Fujitora entrando na marinha com uma visão muito mais equilibrada. E então, o que podemos tirar de tudo isso? Sengoku é um personagem extremamente simbólico em One Piece. Sua transformação em Buda Dourado levanta as questões profundas sobre a justiça, o poder e a filosofia. Ele é um exemplo de como figuras de autoridade podem distorcer ideias nobres para justificar suas ações caóticas. Mas no final, One Piece nos ensina que a justiça sem compaixão não passa de tirania. A verdadeira iluminação não está em seguir regras cegamente, mas em entender a verdade e agir com humanidade.